Louvado seja o Senhor. Então, queria que a gente orasse e vamos entrar na palavra, vamos meditar na palavra de Deus. Pai, eu te louvo, Pai, por esse dia. Deus, apesar de tantas lutas e batalhas, das tantas situações adversas, Pai, sabemos que o Senhor está presente, o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus que salva, é o Deus que faz milagres ainda hoje. Deus, queremos apresentar diante do Senhor, Deus, a netinha do Marcos, da Madalena, a Bela, Deus, que teve que voltar para o hospital. Nós clamamos ao Senhor pela vida dela, pedimos ao Senhor que o Senhor coloque as suas mãos sobre aquele bebê, Deus, e restaura a saúde dele. Ó Deus, que haja graça mesmo do Senhor sobre a vida dessa menininha. Ó Deus, que esse bebê, ó Pai, receba a graça do Senhor de cura, Deus, e possa retornar para a sua casa totalmente saudável, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós estamos chegando, obrigado Elisângela, ao final do ano, e como eu disse aos irmãos, cada domingo a gente vai ter uma palavra focado nos nossos planos para 2024, inclusive nós tivemos a reunião de liderança, definimos o nosso tema para 2024, passando para vocês aqui em primeira mão. O tema nosso para 2024 será crescimento em unidade. Esse é o tema que Deus colocou em nosso coração, e é o tema que a gente vai trabalhar conjuntamente. Queremos crescer, mas queremos crescer em unidade, segundo a palavra de Deus nos fala lá em Efésios capítulo 4, que é o nosso texto base também, de 1 a 16, especificamente, centralmente, o versículo 15, que diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mas não queremos crescer apenas, mas queremos crescer em unidade, que é a palavra que o Senhor tem colocado. Então o versículo 16, Efésios 4, 16 diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós queremos focar no crescimento, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, mas queremos estar unidos nisso, não é? Não só a nossa igreja aqui, mas as igrejas filhas, todas as igrejas que estão ligadas conosco, crescer e crescer unido em tudo para a glória de Deus. E quando eu pensei na palavra de hoje é o primeiro domingo de dezembro, então nós estamos pensando em 2024, mas o tema nosso de 2023 foi relacionamento. Então todo esse ano de 2023, eu brinquei com o pessoal na reunião de liderança ontem, foi só estabelecer um alvo de relacionamento, meu Jesus amado, né? Pensa tanto de coisa que apareceu, né? Problema para todo lado, né? Levantou todos os inimigos possíveis dos relacionamentos, de todo lado a gente viu situações, não é? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, se o inimigo ele se preocupa em atacar, em tirar a paz e destruir relacionamento, é porque é uma coisa de Deus, não é? Então, nós ainda não terminamos o ano, amém? Então, como eu falei no início, uma coisa que eu e você precisa pensar se a gente está ok, se a gente já venceu os obstáculos relacionados aos nossos relacionamentos, glória a Deus, mas escute, se ainda tem alguma pendência, o ano ainda não acabou, amém? O ano ainda não acabou, então você ainda pode buscar a sua bênção, você ainda pode conquistar relacionamentos saudáveis. Se tem alguma coisa travando a sua vida, a sua casa, a sua família, o Senhor pode mudar essa história e vai mudar no nome de Jesus. Deus, querido, nos fez como seres relacionais, e por mais que quando a gente pensa em relacionamento, a gente vê tanta dificuldade, porque nós somos diferentes, não é? Nós temos temperamentos diferentes, nós temos pensamentos diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes.
E quando a gente vai se relacionar, alguns conflitos são inevitáveis. Então, quando a gente junta, pastor Gerson sempre falava assim, a gente, às vezes a gente tem que se afastar um pouco, para o outro ter saudade. Ele falava, às vezes você vê uma pessoa, é tão amiga assim, mas de longe, sabe? Mas quando você chega perto e começa a conviver, aí você fala, não era bem assim, né? Que eu vi essa pessoa, né? Eu gostava tanto dela, né? Mais longe. Aí quando vem para perto e a gente começa a conviver, né? A gente começa a ter conflito. A gente começa a ter dificuldade, porque relacionamento é assim. Por isso que algumas pessoas preferem fugir, né? Assim, eu vou ficar mais só, vou ficar mais na minha, vou ficar mais distante. Por quê? Porque sempre quando a gente junta, a gente tem o perigo dos conflitos. Mas, querido, os conflitos servem para moldar a nossa vida. Os conflitos servem para mostrar que a nossa vontade não é a única do mundo. Entendeu? Que eu posso ceder, que eu posso viver em comunhão e que a minha vontade não tem que prevalecer em tudo sempre. Às vezes eu quero algo, eu brinco muito aqui com os irmãos, quando eu me casei, não é que eu pensava assim, mas aquela coisa, né, de jovem casado, né, eu casei, e desde o meu casamento eu sempre fiz feira, mercado, né, eu ia na feira e comprava as coisas, né, com todo carinho, e levava, uma semana, 2, 1 mês, 2, até que a minha esposa chegou em mim e falou assim, eu vou fazer uma pergunta, qual a feira que você está indo? Ali aquela de da fama ali, lá só tem esse negócio que você está comprando. Aí eu falei, tem outras coisas, mas, né? Aí eu comprava batata doce, banana, o que mais? Essas duas aqui é certeza, batata doce, banana, não faltava. Mas aí ela falou assim, não tem jiló, quiabo, folha. Eu falei assim, nem olho, nem vejo esses trem lá na feira. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisa que nunca, né? Eu brincava assim, nunca passou na minha cabeça alguém comer jiló, né? Como? Uma pessoa normal vai comer jiló, né? Então, às vezes quando a gente vai viver e conviver, você vai aprender, fala assim, olha, a minha esposa, a mulher que eu amo, quero fazer ela feliz, então hoje eu compro jiló, né? Compro quiabo, eu passo longe, mas eu compro para ela, porque ela gosta. Então, relacionamento, querido, é isso. Por que a gente vê tanto conflito e tanta confusão? Por quê? Porque as pessoas não querem abrir mão do seu gosto, da sua vontade. As pessoas querem se relacionar desde que quem estiver em volta e seja pronto para servir a mim no que eu precisar, no que eu quiser. Porque se me contrariar também, perdeu a amizade, também não quero mais saber de você. Queria que você pensasse um pouquinho, de forma introdutória aqui na nossa meditação. Será que existe alguém que você não suporta ficar perto? Tem? Será que tem pessoas assim que você fala, se puder, né, eu ficar mais longe um pouquinho, eu acho beleza, não quero ficar muito perto não. Será que tem? Será que tem alguém que magoou você e você precisa perdoar? Alguém que você precisa pedir perdão? Alguém que você precisa investir mais no relacionamento, que você precisa servir mais, amar mais, em todas as situações, querido. Se tem alguma situação, precisa de reconciliação. E uma coisa que nós aprendemos, principalmente no meio cristão, que o mais espiritual dá o primeiro passo. Entendeu? Porque algumas pessoas se sentem muito espirituais, até legalistas, na palavra de Deus. Mas no que diz respeito a quebrantar, a se humilhar, passa longe. Então,
Se a palavra de Deus, ela nos orienta a tomar um caminho, então esse caminho a gente precisa seguir. Eu queria trazer uma meditação, não é longa, apenas 3 pontos, usando 2 personagens bem conhecidos da Bíblia, 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, que tem uma história bem interessante. Hoje a gente foi num chá de revelação, né, de gêmeos, e eu acertei, falei que era 2 meninos, né, e deu certo, era 2 meninos mesmo. E então aqui a gente vê 2 gêmeos, certo? Esaú e Jacó. Essa história começa o seguinte: a mãe deles, né, a Rebeca, ela era estéril, ela não podia ter filhos, então pediu a Deus, e ela estava lá meio chorosa, falou: olha, eu queria ter filho, não tem. Aí Deus falou: não, vai abençoar. E quando ela engravidou, aí veio, olha a palavra, Gênesis capítulo 25, Gênesis 25, 23, aí vem a palavra do Senhor para ela. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, usando a ilustração desses 2 homens bíblicos, eu quero falar para você nessa noite: o ano ainda não acabou, e os seus relacionamentos podem ser melhores. Se existe alguma coisa ainda que pode ser feita, concentre nisso e mude essa história, porque ainda existe tempo. E a primeira coisa que eu quero relatar para você sobre esses 2 personagens, para te ajudar a alcançar relacionamentos saudáveis, é que nós não podemos, escute, negligenciar princípios espirituais da palavra de Deus. Gênesis capítulo 25, versículo 32, Esaú, ele fala o seguinte: respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Aqui em uma tradução fala de fome, tá? Para que me servirá o direito de primogenitura? Eu imagino que Esaú já tinha caçado várias vezes, né? E vai, e caça, e volta. E ele parecia ser uma pessoa cheia de fome, né? Então ele chega com fome. Estava brincando de manhã que parece os meninos em casa. Nossa, estou morrendo de fome. Não sabe nem o que é fome, não é? O que é fome? Fome é bem diferente de vontade de comer. Fome é diferente. Eu tive uma experiência em Moçambique, e não muito agradável, e eu conheci a fome, eu vi a fome, e eu posso dizer para vocês que eu sei o que é a fome. Eu sei que é uma pessoa morrer de fome. Eu visitei uma região lá no norte de Moçambique, chamado Memba, e que as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. E o negócio foi tão difícil, que todo lugar que a gente ia, nós éramos visitantes, o pessoal preparava comida para a gente. E tinha um pastor conosco, pastor Hamilton, e a gente chegou lá e estava tudo preparando lá, e ele olhando a carinha dos menininhos lá, com aquele olhão comprido em cima da gente. E aí ele falou assim: eu não vou comer. Ele primeiro perguntou, falou assim: olha, a gente vai comer e tem comida para todo mundo? Ele falou: não tem. Boa parte, ou a maioria desses aqui não vão comer. É só a gente e alguns aqui. Ele falou assim: não vai comer? Não, eu não vou comer de jeito nenhum. E o missionário falou: olha, se você não comer, vai ser uma coisa terrível demais, porque eles não têm nada, e eles pegaram tudo que eles tinham para oferecer alguma coisa para vocês, e se você não comer, é como se você estivesse desprezando todo o esforço, todo o sacrifício que eles fizeram para te dar alguma coisa. Agora você imagina lá, não era grande coisa que estava sendo servido, sabe? E você lá com o negócio, e aquele tanto de olhares em cima de você, olhando para você, comendo.
Isso é fome. Esaú estava com fome, foi caçar, né? Olha nós pescadores, né, doutor Jéssica? Vai ali, pesca, sem que ele está pescando, nem fome sente. Mas, estou morrendo de fome, o que é que me serve ser primogênito? Sabe o que é isso? É desvalorizar as coisas espirituais. Existe direção de Deus, existe princípios de Deus, da palavra de Deus, que garante para nós as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. E às vezes a gente despreza essas coisas por promessas humanas, por bênçãos humanas, por propostas humanas. A gente não valoriza, e por não valorizar, assim como Esaú desprezou, o que é ser primogênito? Me dá esse prato de comida aí, não é? O que me serve ser primogênito se eu estou com fome? Às vezes a gente não percebe isso, querido, mas tem tanta coisa espiritual que a gente está falando, olha, isso aí para mim não é nada, entendeu? O que me serve? Às vezes a palavra de Deus está te orientando e falando, olha, seja fiel aqui, leva a sério isso aqui, anda corretamente no que a palavra de Deus está falando. Entendeu? Eu vou fazer o que eu quero, eu estou querendo desfrutar disso aqui, o que me serve isso aí? Eu vou curtir, eu vou pegar isso aqui que é mais importante para mim. O final, a gente vai entender qual foi o caminho que Esaú escolheu e qual foi o resultado que ele colheu dessa escolha. Segunda coisa que a gente vai entender aqui, que além das escolhas erradas, que vão produzir frutos amargos na nossa vida, principalmente em nossos relacionamentos, uma segunda coisa que a gente vê são alianças erradas, debaixo ou fora da vontade de Deus. Se eu quero ter bênção nos meus relacionamentos, eu preciso estabelecer os meus relacionamentos debaixo de uma aliança correta em Deus. Quem são as pessoas que você tem feito aliança? Quem são as pessoas que você tem andado? Quem são as pessoas que falam na sua vida, que você valoriza? A gente estava numa reunião uma vez, de jovem, até minha esposa ficou assim, um rapazinho bem, que a gente gosta muito, e aí estava falando, olha, quem que é a pessoa que você mais admira? Aí falou um personagem bem ruim. Tipo assim, é esse aí, a figura mais interessante, no meio de tantas coisas, é esse personagem. Hoje, fazer um parêntese aqui, principalmente os mais jovenzinhos aí, adeptos da internet. Hoje a gente estava de babá da Lara, né? A Larinha, até me mandava assim, vocês passaram no teste. A Larinha, a filha do pastor Valdo, da pastor Senir, ficou com a gente por causa do velório. E a gente cuidou dela. Pensa a menina abençoada, né? Pensa, tem 6 anos de idade. Vou contar só essa para vocês rirem comigo, junto comigo. Lá em casa a gente tem um cachorrinho pug, né, que é esse carinha chato. E ele tem, é verdade, né? É dos dois. Mas está lá e quem cuida é eu e a Gorete. E aí o cachorrinho, a menina chegou lá e está brincando com o cachorro, né? E vai para lá e vai assim. Aí ela chegou assim, falou, tia Gorete, vocês têm que tomar cuidado com esse cachorro. Aí eu falei, o que é, Lara? Ele está com problema no pulmão. Porque ele funga muito, ele tem os narizes inchados, ele está com problema, você vai ter que tomar cuidado, né? Porque ela brincou com ele para lá e para cá, e ele está lá, ele está com problema no pulmão, esse cachorro, né? Vocês têm que tomar cuidado. Mas quando a gente pensa sobre o cuidado, né? A gente pensa sobre criança, esse episódio terrível que aconteceu com essa mocinha, e a gente pensa, olha, meus irmãos, tanto mau exemplo, tanta coisa ruim, sabe? A internet
Tem coisa boa, mas eu arrisco dizer que tem coisa mais ruim do que boa. Tem mais coisa ruim do que coisa boa na internet. Tem coisa boa, mas se você for olhar de forma geral, tem mais coisa ruim do que boa. E tem gente bebendo, tem gente navegando, e tem gente tomando por exemplos, não é? Coisas que não deveriam. E o que a gente vê que aconteceu aqui com Jacó e com Esaú? Jacó, a mãe dele falou assim, olha, capítulo 28, versículo 2, a situação já tinha ficado ruim, Isaac já tinha abençoado Jacó, e Esaú estava bem zangado, querendo matar o irmão, e a mãe falou para ele assim, versículo 2, capítulo 28, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Aí, versículo 5, o que diz? Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. O que acontece? Esaú já estava querendo matar o irmão, o clima estava pesado, o negócio estava feio, a crise familiar estava feia. Então a mãe e o pai falaram, vai para a casa dos seus tios lá, entendeu? E lá você vai casar, vai arrumar a moça lá, das nossas, parentela, e vai casar. E Jacó fez exatamente o que a mãe e o pai orientou. E Esaú? Vamos ver o que ele fez? Vamos lá. Olha o que Esaú fez. Versículo 8 e 9, capítulo 28 de Gênesis. 8 e 9. Percebendo então Esaú que o seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filha de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Para piorar a situação, de Esaú, ele desobedece pai e mãe, falou, não mexe com esse povo lá. Ele vai lá e casa com mulheres cananeias. O que isso quer dizer para mim e para você? Que tipo de relacionamento a gente tem estabelecido, aonde a gente está cultivando as nossas amizades, que tipo de pessoas a gente tem trazido para dentro da nossa casa, e até mesmo os jovens que pensam em casamento, que tipo de pessoa a gente está se envolvendo para casar? Não, é tudo abençoado, tudo bênção. Quando vai falar, às vezes o pai, a mãe falou, o negócio aqui está meio perigoso, esse negócio aí, não tem nada a ver não, isso aí é tudo de boa, e vai, e mergulha, como Esaú foi. A gente sabe o que ele colheu, a gente sabe a diferença, porque o Jacó, ele saiu, ele foi para a casa de Labão, do Lambão, porque ele causou bastante dano na vida de Jacó. Estava contando, que ele obedecendo, fazendo tudo certinho, foi lá, fez aliança, falou com Labão, o tio dele lá, falou, eu quero casar com a Raquel, ele se apaixonou por Raquel, estava tudo beleza lá, não, tá bom, trabalha 7 anos, 7 anos, e pode casar com a Raquel. Aí trabalhou 7 anos, feliz da vida, tal, na noite de núpcias, vai para a barraquinha lá, antes eles enfiam vinho nele lá, para ele ficar meio grogão, joga ele na barraca, vai para a tenda, e eles jogam a Lia, a irmã mais velha. E aí, de manhã cedo, Jacó acorda assim, tal, e olha assim, uai, o que você está fazendo aqui? Eu que fiquei aqui a noite toda, era nós dois. Jacó ficou, assustadão, saiu lá fora, falou, o que foi que vocês fizeram aqui, Era para mim estar com a Raquel, e essa aqui é a outra, é a Lia. O pessoal brinca e fala que parece que a Lia, ela tinha instalação trocada, sabe? A Lia, ela tinha, aí você falou, mas como, não era essa aqui não, combinado. Aí Labão falou, não, aqui não é assim que funciona a coisa.
entendeu? Aqui a gente não dá a filha mais nova assim de cara para casar, não. Tem que casar, tem que ser a mais velha. Então ali a mais velha, você tem que casar com ela. Agora, se você quiser a Raquel, trabalha mais 7 anos e pode casar. Jacó foi, tá bom, 7 anos de novo, 14 anos, né? Casou com a Raquel. Mas o que a gente vê de forma geral aqui? Tudo que Jacó fazia, ele era abençoado. Já imaginou? A diferença de você estar fazendo a coisa certa, de você andar na direção de Deus, de você buscar a bênção de Deus, e você vê que mesmo sendo prejudicado, sendo lesado de alguma maneira, Deus colocava a mão e multiplicava. Só para você entender, falando, parafraseando para você entender, que o texto fala que o salário de Jacó foi mudado mais de 10 vezes. E o salário não era dinheiro, o salário que ele recebia era em ovelhas, né? E só para você, eu estava falando para o pessoal, parafraseando, para você entender, mais ou menos assim, ó, você olha assim no rebanho, só ovelhinha branca, tá? Tudo branquinho, assim, que é peludinho, né? Aí Labão chegava e falava assim, ó, Jacó, é o seguinte, eu sou amanheci bom hoje, entendeu? Sou um cara, gente boa, e eu decidi o seguinte, seu salário agora é assim, toda ovelha que nascer salpicada é sua. Mas só tem ovelha branca, entendeu? Da onde que tirou, entendeu? Toda salpicada, né? Pintadinha, que nascer pintadinha é sua. Sabe o que acontecia? Começava a nascer só salpicada. As ovelhas, tudo que nascia era pintada. E Labão olhava aquilo lá e falava, mas o que é isso aí? As ovelhas tudo. Aí ele falou, não, eu decidi, né, vamos mudar esse negócio aí, salpicado, tá, não dá certo. Não, agora vai ser preta. Todas que nascer preta, vai ser sua. Sabe o que acontecia? Começava a nascer só preta. E aí assim foi. Até chegar um ponto que Labão falou, não, desse jeito não dá. Jacó já estava tendo mais rebanho do que o próprio Labão. Então tudo que ele tentava fazer, Deus transformava. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele. Então, esse é um fato que eu e você precisa entender. Há diferença em estar debaixo da orientação de Deus. Existem relacionamentos que não vale a pena a gente permanecer. Existem lugares que não vale a pena você estar. Existe relacionamento que não vale, que não é para você, e que você não deve estar, porque você vai colher frutos amargos. Por fim, a última coisa, você quer relacionamentos saudáveis, então resolva as suas pendências. Gênesis capítulo 31, um pouco mais adiante, Jacó já tinha vivido bastante tempo lá com o sogro, e Deus disse para ele, ó, já está beleza, agora você já pode voltar, viu? E aí, ele decide voltar, primeiro o sogro não estava querendo, depois ele concordou, falou, então, eu vou voltar, mas antes de voltar, o que ele faz? Versículo 44 e 45, Gênesis 31, Jacó fala, façamos agora eu e você, um acordo, que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna. Lembrando, Jacó trabalhou para Labão e conseguiu o direito de casar com a Lia e com a Raquel. Teve filhos, bens, e mesmo que Labão não estava agindo corretamente com ele, o Senhor disse para ele que ele precisava voltar. Mesmo sendo injustiçado, mesmo passando tanta situação, sabe que há uma diferença agora. Eu queria chamar a sua atenção. Primeira saída, quando a mãe, o pai falou para ele sair lá atrás, eu até comentei isso. Às vezes, querido, no meio de um conflito muito sério, isso não se aplica a esposo e esposa, marido e mulher, mas às vezes em relações familiares outras, que envolve um conflito muito grande, é bom se afastar um pouco. Amém? Deu para entender?
É bom se distanciar, dar um tempo, ficar mais longe, separar um tempo e ficar mais distante, como aconteceu com Jacó. Só que quando Jacó saiu aqui, ele foi, se afastou, mas ele não resolveu a situação com o irmão. Ele deixou o irmão grilado. Agora, depois de muitos anos, Jacó está voltando para casa, para a terra do pai e da mãe. Ele tinha problemas com o sogro, sim ou não? A situação não estava legal. Mas antes dele sair, ele resolveu as pendências com o sogro. Ele sentou com o sogro, falou, vamos resolver nossas paradas aqui. Tal, depois que ele falou tudinho, agora vamos pegar uma pedra, né? E, porque era o costume deles, essa questão de pedra, né? É como um altar que se levantava. Então, vamos ter uma testemunha aqui, que nós fizemos um acordo, estamos tudo resolvido entre nós, e acabou, ok? Ok, então, Jacó saiu livre, resolveu e voltou. Aí, quando a gente pensa sobre essa volta, a primeira coisa que vem, é que quando Jacó decide, queria voltar e resolver a sua pendência com o irmão, a bênção de Deus estava sobre ele. E na volta, mesmo ele com medo, eu falei de manhã, estava com muito medo do irmão ainda, antes dele encontrar com Esaú, seu irmão, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro que ele teve com Deus, Deus mudou o nome dele, e ele passou a se chamar Israel. Ele não era mais Jacó, enganador, trapaceiro. Ele passou a ser um príncipe. Imagina o seguinte, às vezes a gente teve situações do passado, querido, que envolveram a nossa vida, que a gente foi prejudicado, que a gente passou por situações. Você sabe, muitos de nós temos história assim, não é? E essas coisas marcaram a nossa vida, e muita dor ficou no nosso coração, como ficou no coração de Esaú, e também no coração de Jacó. Mas Jacó resolveu deixar todas essas coisas de lado, e resolveu voltar, e só essa decisão de voltar, fez com que ele abrisse o céu, e a palavra de Deus vai dizer que desceu um anjo, né? Uma escada desceu, e Deus deu uma palavra para Jacó, e Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Imagine, o texto aqui vai falar, Gênesis 32, 28 a 30, diz, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que me digas o teu nome, mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Uma atitude de ir em busca da restauração do seu relacionamento com seu irmão, mudou o destino de Jacó, que passou a se chamar Israel. Existe presentes, bênçãos nos céus, endereçadas para mim e para você, aguardando apenas uma decisão de viver em paz em nossos relacionamentos. Apenas uma pessoa está feliz com o relacionamento destruído, quebrado, e é o diabo, porque ele veio para matar, roubar e para destruir. E a culpa, a amargura, que só roubam a nossa identidade de filho de Deus, é tirada por causa desses conflitos, muitas vezes não resolvidos. Mas eu desejo para você hoje, querido, que você viva livre desse sentimento e dessas situações. E eu quero concluir, quero chamar já o pessoal do louvor aqui, com você nessa noite, e lembrando um pouco de como foi a situação de Jacó, que agora já era Israel, mas quando ele está indo, eu estava falando, olha, a situação de Jacó era muito difícil. Quando ele saiu, ele deixou um irmão irado, ele deixou um irmão magoado, rancoroso para trás, que tinha vontade de matar ele. E agora Deus falou assim, olha, chegou o momento de voltar e acertar com seu irmão. E o texto fala que ele está voltando, mas ele está com medo.
Tanto que ele estava com medo, que ele arrumou uma estratégia. Como ele tinha rebanhos e tal, o que ele fez? Ele pegou o melhor que ele tinha do rebanho dele, entendeu? Fez uma caravana de coisas e colocou lá na frente, e colocou um servo na frente, e falou assim: vai na frente. Se você encontrar com meu irmão, você vai falar o quê? Fala assim: olha, isso aqui são presentes do seu irmão Jacó. O seu irmão Jacó gosta muito de você, Esaú. O seu irmão Jacó te ama, Esaú. E ele está mandando para você esses presentes. Essa era a tática de Jacó, entendeu? Olha, eu não sei o que eu vou encontrar. Quem está entendendo? Quando eu saí, meu irmão estava zangado, ele queria me pegar. E pode ser que o negócio mudou, eu estou voltando, Deus está mandando eu voltar, mas eu estou dando cada passo, pensando: meu Deus, será que está? Eu já conversei com algumas pessoas, querido, que às vezes me procurou e falou assim: olha, pastor, eu tenho uma situação, assim, aconteceu isso, aquilo, eu queria tanto resolver, mas sinceramente eu estou com medo. Eu estou com medo, porque eu não sei, eu estou até disposto a ir lá pedir perdão, mas eu não sei qual é a reação dessa pessoa. Eu estou com medo dessa pessoa acabar comigo. Eu estou com medo de chegar lá e a hora que eu abrir a minha boca, levar aquela esfrega, sabe? Eu nem sei o que pode acontecer comigo lá. E aí eu sempre dizia, nessas situações, e eu continuo pensando assim, meus irmãos, que quando nós decidimos ir para um encontro de paz, a gente precisa esquecer de armas e estar preparado para enfrentar qualquer tipo de afronta. Porque se nós não estivermos preparados, porque eu ouvi uma vez alguém dizer o seguinte: como que um morto tem sentimento? Já viu um morto ter sentimento? A pessoa está lá no caixão, lá, desfalecido, fala assim: nossa, coitado do fulano, botaram aquela camisa que ele não gosta, ele deve estar triste demais, né? Que botaram essa camisa nele. Você acha que vai fazer diferença? Olha as flores que botaram lá, Jesus amado, meus irmãos, não vai fazer diferença nenhuma. Você está vestido, você está sem roupa, se está com rosa, se não está com rosa, não faz diferença nenhuma para quem morreu. Já morreu. Então, se a gente já morreu em Cristo, mas se a pessoa partir, ela está partindo para cima do morto, entendeu? Então, não tem reação. Se me atacar, vai atacar um morto, porque eu já morri. Sabe o que aconteceu aqui? Mesmo com todo o temor, olha o que acontece, capítulo 27, versículo 39 ao versículo 41. Seu pai, antes falando das promessas, tá? Ele disse assim, ó, ele mesmo, Jacó, desculpa, vou ler o versículo, é o capítulo 33, versículo 3 e 4, depois eu vou no 27, Gênesis 33, versículo 3 e 4, diz assim, ó, ele mesmo passou à frente, agora ele já tirou os bois, os negócios que ele queria dar de presente, falou, então agora eu vou na frente, teve a experiência, agora o nome dele foi mudado, agora ele já é Israel, e agora eu vou na frente, eu vou encontrar com meu irmão, ele já estava na dianteira. Ao aproximar do seu irmão, curvou-se ao chão, quantas vezes? 7 vezes, 7 vezes, mas Esaú, correndo ao seu encontro, ao encontro de Jacó, o abraçou o seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Já imaginaram essa cena? Já imaginaram? Tanto tempo longe, não sabia o que ia encontrar, não sabia o que estava no coração do irmão, com muito temor, ele se aproxima, quando ele vê o irmão, ele põe a cara no chão, e curva 7 vezes diante do irmão, o irmão ignora todos esses sinais, né, de rendição,
de Jacó e vem e pula no pescoço dele, abraça ele, beija ele, e os dois começam a chorar. Sabe o que está acontecendo aqui, querido? Está sendo quebrado todos aqueles grilhões do passado, de mágoa, de rancor, estava sendo quebrado. E por que foi quebrado? Porque Jacó voltou, porque Jacó foi até o irmão, porque Jacó quis restaurar o seu relacionamento com seu irmão. Quando eles se decidiram a reconciliar, a bênção acertou os dois. Queria só lembrar esse texto aqui, que é um pouco atrás, de 27, capítulo 27, 39, 41, que era uma palavra que o pai de Esaú falou para ele, uma palavra dura, mas ele falou assim, ó, capítulo 27, 39 a 41, seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu, você viverá por a sua espada e servirá o seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do seu pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. Sabe qual era o jugo que estava no pescoço de Esaú? O rancor, a mágoa, a falta de perdão. E é esse jugo que está no pescoço de muitas pessoas. Existem muitas mulheres, homens de Deus, que estão cheios de jugo no pescoço. E é uma coisa interessante que Isaque vai falar para o seu filho Esaú, olha, quando não aguentar mais, ele vai arrancar esse jugo do pescoço. E foi isso que aconteceu lá em cima. Quando ele viu o seu irmão, ele jogou o jugo fora, e ele foi até o irmão, ele abraçou o irmão, ele beijou o irmão, e ele largou todo o ressentimento e mágoa para lá, e a bênção de Deus chegou naquela família. E eu quero dizer para você nessa noite, o ano ainda não acabou, você tem pendências, existem situações não resolvidas na sua casa, na sua família, relacionamentos quebrados. Chegou o momento, não vença esse ano, não passe esse ano dessa maneira, seja livre, alcance o melhor de Deus. Deus quer nos abençoar. Queria que você ficasse de pé, a gente vai cantar uma canção e a gente vai orar, e eu quero abençoar a sua vida, e eu quero crer, escute essa palavra, o ano não acabou, seus relacionamentos podem ser transformados ainda pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar
Aleluias. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Deus, reconhecendo, ó Deus, que precisamos quebrar toda e qualquer barreira. Deus, precisamos restaurar, Pai, os nossos relacionamentos. Deus, nos dê condição, Deus, de ver a graça do Senhor sendo derramada sobre nós, que possamos crescer, que a paz faça morada em nosso coração. Deus, que possamos viver e experimentar da dádiva do céu. Deus, que essa semana, que esse restante de mês, ainda antes de entrar em 2024, ó Deus, se existe entre nós, ó Deus, situações que precisam ser resolvidas nas questões de relacionamento, Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, opera milagres, libera a nossa vida, Pai, que possamos como igreja, ó Pai, experimentar a liberdade e a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que onde você estiver essa semana, a bênção do Senhor seja sobre você e a sua família, em nome de Jesus. Vamos na paz.